Deuteronômio capítulo 28, por favor, os que trouxeram a Bíblia. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia, o capítulo 28, o versículo 2. Posso ler? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Vamos repetir? Por favor, antes de se sentar, dê um abraço nesse irmão, diga a ele como é bom estar exaltando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora fala para essa pessoa que está do seu lado, fique atento à palavra. Agora preste bem atenção, meu irmão. Bom, nós lemos aí Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Essas bênçãos que ele fala aqui nesse texto, está logo abaixo, mas nós não vamos falar sobre isso. O que eu quero falar sobre a bênção especial que Deus tem para nós, que é a salvação. Primeiro, o que é bênção? Bênção é essencialmente o próprio ato de abençoar. É uma concessão de bem. Bênção significa graça. Bênção significa... É sabido que gratidão mantém porta aberta ou a porta aberta da bênção. E que a nossa missão aqui na terra é fazer o bem, é ajudar, é mostrar às pessoas que existe um destino eterno com Deus e um destino eterno sem Deus. Agora, estou na introdução ainda. Eu pergunto, quer bênção maior do que essa? Repito aqui, e que a nossa missão aqui na terra é amar e fazer o bem. Quer bênção maior que essa? Só Deus sabe o melhor para a gente, sim ou não? Só Deus sabe o melhor, só Deus. Isto não é fato, isto é bênção. Meu espírito se eleva ao Senhor grandemente por cada bênção estendida que Ele faz questão de dar aos seus filhos. Quem é filho aí, faça assim. Uma outra coisa, família é uma bênção. Família, isto é quando todos compartilham da verdade real e não do interesse próprio. Vamos começar. Eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite condições, ou melhor, 7 condições para ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aqui? Tem alguns que não querem, né? Mas a maioria quer. Eu quero. Amém? Você crê que Jesus vai arrebatar a igreja? É uma bênção para a igreja, para os crentes, é ou não é? Porque se você for arrebatado, sabe o que vai acontecer? Você não vai experimentar a morte. Quem quer morrer aí? Fala amém. Pela primeira vez eu não ouvi um amém. Amém. Quem quer ser arrebatado, diga amém. É, Dovaniano, você quer ser arrebatado também, né? Amém. Então vamos lá, meu irmão. 7 condições para ser arrebatado. Primeira condição para você ser arrebatado e morar com Deus é aprender a ouvir. O que eu falei? O que é aprender a ouvir? Ou o que é ouvir? É dar atenção, é atender, é escutar. Certo ou errado? Na verdade, ninguém sabe o que você ouve.
mas todo mundo ouve muito bem o que você fala. Outra coisa, Deus nos deu 2 orelhas, uma boca, para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Agora ouça-me com atenção, é preciso ter dom para falar bem, mas para ouvir bem basta a inteligência. Amém? Basta a inteligência. Seja inteligente, para e escute com atenção, e você vai entender claramente. Aprenda a ouvir, a oportunidade pode estar batendo bem baixinho a sua porta. Se você não prestar atenção, você não vai ouvir. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com você e você ceará comigo. Deus tem falado nesses últimos dias, às vezes baixinho, mas você não tem prestado atenção. Fala para o seu irmão do lado, preste atenção. Fala para ele, ouça com atenção. Costumeiramente digo que cada pessoa possui 2 pares de ouvidos. Já falei isso uma ocasião, mas quero repetir. Os ouvidos naturais e os ouvidos espirituais. Milhares não se converteram porque ouviram uma mensagem de Cristo, ouviram uma palavra apenas com os ouvidos naturais. Ouvir naturalmente é ouvir as pessoas falando, é ouvir ruídos de veículo. Se um avião passar aqui, você pode ouvir o ruído. Isso é ouvir naturalmente. Já ouvir espiritualmente é diferente. Por exemplo, eu estou pregando, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Mas se passar um carro aí, você pode ouvir também o barulho, o ruído do motor. Se passar um avião, você pode ouvir. Que alguém gritar lá fora, você pode ouvir. Mas isso não vai atrapalhar você, porque os ouvidos que estão atentos são os ouvidos espirituais. Ouvir naturalmente, você sai pelas ruas, você ouve pessoas conversando, você ouve carro buzinando, pessoas buzinando seus veículos, cachorro latindo e muito mais. Ouvindo naturalmente. Por isso milhares não se convertem. Você passa na Praça da Sé, tem vários pregadores pregando. A gente que conhece a palavra, você já entende o que ele está falando. Talvez ele está falando de um texto, eu conheço o texto. Mas quem não conhece entra por aqui e sai pelo outro, que ele está ouvindo naturalmente. É como aquele centurião que eu falei uma ocasião. Ele ouviu Jesus diversas vezes naturalmente. Amém? Ele ouviu Jesus naturalmente, com seus ouvidos naturais. Nunca se converteu porque ele não estava afim ali de prestar atenção no que Jesus estava pregando. Ele estava ali prestando serviço para o governo, ele estava ali organizando o seu batalhão, ele estava ali trabalhando, mas ele podia ouvir. E por isso ele não se converteu, porque ele não parou para analisar, para ouvir com atenção. Ele não deu os seus ouvidos espirituais, parou ali para sentar e alimentar. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, mesmo alguém ouvindo naturalmente, ela não volta vazia. Ela não volta. Aí vocês conhecem a história. A Bíblia diz que o soldado do centurião adoeceu, passou muito mal. E a medicina disse que não tinha mais jeito, não tinha mais condição. O centurião lembrou de quem? De Jesus. Diversas vezes ele havia ouvido, aquele homem lá, Jesus, o profeta, o pregador. Eu vi ele curando, eu ouvi ele falando do reino de Deus, e aí, com meus olhos eu vi ele operando, eu vou atrás dele. E entrou no meio da multidão e saiu, e Jesus estava lá na frente, e todo mundo foi abrindo um corredor para ele passar, e quando ele chega lá, ele olha para Jesus e diz: Senhor, o meu soldado está doente. A medicina diz que não tem mais jeito. Por favor, eu sei que tu pode curar. E eu vim te pedir ajuda. Jesus que nunca desenganou ninguém. Jesus que nunca deixou ninguém na mão. Jesus que, mesmo sabendo que aquele era um homem, era um cidadão romano, Jesus disse: eu irei na tua casa e darei saúde ao teu servo. Não importa que você é preto, branco, amarelo, rico ou pobre, Jesus ama todos e Ele quer resolver o seu problema. O homem olhou para Jesus
e disse-te: mestre, não precisa ir na minha casa. Jesus parou, olhou para ele: porque eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. Ele quis dizer: tu és um homem muito santo, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas se o Senhor disser: vai, o teu servo está curado, eu irei crendo, porque eu tenho muitos homens às minhas ordens. Se eu disser: vai, faça, ele vai e faz. Vem, ele vem. Faça isso, ele faz. Então eu creio que assim como eu tenho o exército de Herodes, as minhas ordens, eu sei que o Senhor tem o exército, não do homem, mas o exército de Deus, as suas ordens. Assim como eu digo: vai, vem, faça, o Senhor pode dizer a mesma coisa e isso vai acontecer ou melhor do que eu. E houve um silêncio no meio da multidão. E aquele homem estava agora falando, Jesus ouvindo, e ele também ouvindo quando Jesus falava. Amém? Se você ler toda a história no Novo Testamento, Jesus nunca deixou ninguém na mão. Ele encontrava com o cego enxergava, encontrava com o paralítico andava, ele encontrava com o surdo passava a ouvir. Ele nunca participou de um ofício fúnebre. Quando ele ia para um ofício fúnebre, ele tocava no defunto, o defunto ressuscitava para a glória de Deus. Quando o homem disse essas palavras: não precisa ir, mas se disser para um: vai, o teu servo está curado, eu irei crendo. Foi que Jesus disse: em verdade vos digo, que nem Israel vive fé como esta, ou como a deste homem. Vai, e o teu servo está curado. E o homem ouviu, creu, tomou posse e foi. E antes de chegar em casa, o pessoal já vieram encontrar com ele. O povo já veio encontrar com ele, dizendo: não precisa mais ficar preocupado, o teu servo já está curado. O teu servo já está curado. Milhares de pessoas estão cansadas de ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, mas nem 10% deles querem dar crédito a esta palavra viva. O diabo nos odeia e quer que nós afastamos do Evangelho. O diabo faz de tudo para que essa palavra não seja pregada. Mas como ouvirão que não há quem pregue? Nós temos que pregar, nós temos que fazer com que essa palavra chegue aos corações. A primeira condição para ser incluído no arrebatamento é você aprender a ouvir, escutar com atenção aquilo que o Senhor fala através da tua palavra. E tomar posse das promessas naquilo que Ele tem para o seu povo, naquilo que Ele tem para a sua igreja. Segunda condição para ser incluído no arrebatamento se chama arrependimento. O que eu falei? Atos capítulo 3, verso 19 diz: arrependei-vos, pois, e se convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, fala. Arrependimento é a chave que abre qualquer fechadura. Uma coisa muito importante: o vício tem somente como recompensa o arrependimento. Sem arrependimento não há como você alcançar a vitória. Sabemos que a ira começa com a loucura, mas acaba com o arrependimento. Sem arrependimento não há mudança. O arrependimento prolonga a vida do homem. O arrependimento prolonga a vida da mulher, a vida daqueles que querem Deus. Amado, mais vale um pecador arrependido do que um anjo mal intencionado. Arrependei-vos de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por que Maria Madalena se tornou uma discípula de Jesus? Porque se arrependeu verdadeiramente. Quem se arrepende de verdade se torna um grande vigilante para não cair no mesmo erro, para não cometer os mesmos erros. Maria Madalena se tornou a primeira pessoa a anunciar a ressurreição. Por quê? Porque arrependimento traz mudança. Fala para o seu irmão do lado: arrependimento traz mudança. Portanto, amado, viva a vida e aprenda uma nova lição a cada dia. Faça as coisas certas hoje, para que amanhã
ou seja, para não se arrepender no dia de amanhã. Quero repetir: viva a vida e aprenda uma nova lição a cada dia. Faça as coisas certas hoje para não se arrepender amanhã. Olha para o seu irmão e fala assim: faça as coisas certas hoje para não se arrepender amanhã. Mateus capítulo 3, versículo 2 está escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por favor, dá mais uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: arrependimento traz mudança. Digam amém. Sem arrependimento não tem como você ser incluído no reino de Deus. Sem arrependimento não tem como você fazer a vontade de Deus. Sem arrependimento não tem como. É preciso se arrepender de tudo que é errado, que praticamos, que realizamos e que fazemos. E tomar nojo dos nossos pecados, dos nossos erros. E dizer: eu não quero essa vida mais, eu estou arrependido do que fiz, eu não quero mais cometer. Terceira condição para ser arrebatado se chama obedecer. O que eu falei? O que é obedecer? Obedecer é submeter. Se não me submeto à minha liderança, principalmente a Deus, eu não estou apto, eu não estou preparado para ser levado para os céus. Se quero levar uma vida do meu jeito, do jeito da minha carne, do jeito que minha carne gosta, do jeito da minha ignorância, com certeza eu estou fora, não terei condições de herdar a vida eterna, não estou pronto para viver com Deus. A obediência vale mais do que qualquer sacrifício. Fala para o seu irmão: a obediência vale mais do que qualquer sacrifício. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta noite. O melhor atalho para a vitória se chama obediência. Repito, o melhor atalho para a vitória se chama. Mais que vencedor é aquele que sabe levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sem obediência não tem como, meu irmão. Seja obediente. A obediência de José o fez se tornar governador do Egito. A obediência de Enoque o fez partir para Deus sem provar a morte. A obediência de Elias o fez subir ao céu num carro de fogo, num redemoinho de fogo. E também não provou da morte. Uma das atitudes mais elevadas de um homem diante de Deus é a obediência. Sem obediência não tem como. A obediência é o caixilho das bem-aventuranças. Posso ouvir um amém? Eu vejo 6 coisas na Bíblia que 6 mulheres usaram. Eu achei tão fantástico. Primeiro, a força de Débora, a ousadia de Esther, a paciência de Sara, a fé de Raabe, a sabedoria de Ana e a obediência de Maria. Sem obediência não tem como, meu irmão. Digam aleluia. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: o melhor atalho para a vitória se chama obediência. Sem obediência é impossível ter sucesso. Pergunte ao seu irmão: você está entendendo? Então vamos para na ceia sempre eu ando um pouco mais rápido. A quarta condição para ser arrebatado se chama vigilância. O que eu falei? Marcos capítulo 14, 38 está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é... O que é vigilância? Cautela, prudência, prevenção. Isto é vigilância. Jesus vem buscar um povo vigilante, um povo que está atento. Jesus não vai vir buscar um povo que está de qualquer maneira. Jesus vai vir buscar um povo que está atento, vigilante. Nunca, amados, se deixe influenciar por pessoas que não possuem princípios. Mantenha-se firme e vigilante, pois quando a raiz apodrece, a árvore cai.
Quantas e quantas árvores já caíram, árvores chamadas cristão, porque as suas raízes apodreceram, estão desviados, afastados, precisando de uma água viva para novamente enraizar e voltar a crescer. Mantenha-se firme e vigilante, pois quando a raiz apodrece a árvore, olha para o seu irmão do lado, você está entendendo, né? Então fala para ele assim, fique atento. Aleluia. A paciência é mais heróica das virtudes, justamente porque não tem nenhuma aparência heróica. Amém? Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Se você tiver paciência, o problema será solucionado. Nós estamos aguardando Jesus, tenha paciência. Ele já construiu uma cidade maravilhosa. Tem cada apartamento lá que você nem imagina, tudo de primeira linha. Aliás, não tem apartamento, só tem mansões. Essa é do meu filho fulano, do meu filho Beltrano, meu filho vai o nome de todo mundo. Se você estiver pronto para viver com ele, você vai direto para a sua mansão. Amém? E nós vamos nos encontrar lá. Nós vamos festejar lá. Nós vamos participar da ceia com ele lá. Nós vamos conhecer tudo que Deus criou lá. Ele vai mostrar para cada um dos seus filhos. Repito, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência de Jó o levou a um nível bem mais elevado. Eu tenho falado, educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Digam amém. A paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Não é melado não, é doce. O homem sem paciência é como uma lamparina sem óleo, sem azeite. Ele não está preparado para nada. A paciência é mais nobre e gentil das virtudes. Ou seja, a paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. Eu escrevi aqui ainda na preparação, a paciência traz mais fruto do que a própria força. Amém? Posso ouvir um amém? Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante. Tenha paciência, o resultado será excelente na sua vida. O segredo da paciência é ocupar-se com algo enquanto se espera. Porque se você não se ocupar com alguma coisa, você vai estar inquieto de um lado para o outro. Se ocupe. Amém? Vai para a célula, ajuda a evangelizar, trabalha na obra, tem tempo para ele. Se ocupe com as coisas de Deus. E o tempo vai passar tão rápido, quando você pensar assim, não. Aleluia. Quem está pronto para ouvir a trombeta aqui? Olha, que Jesus vai arrebatar uma igreja, mas a trombeta vai ser soada. Prepare para ouvir. Pampararã. Tem gente que até assustou lá atrás, né? Eu não sei como será o toque, mas a trombeta vai soar. E num abrir e fechar de olhos, você desaparecerá. Já imaginou eu estar pregando aqui agora, de repente todo mundo sumir? Ficar um ou dois, Deus ajuda que eu não sei, não posso apontar quem é um ou dois ou três, quem não seja nenhum. Diga aleluia. Paciência e tempo dão mais resultado do que a força e a raiva. Tenha paciência. Eu repito que tem alguém anotando, está escrito assim, olha, paciência e tempo dão mais resultado do que a força e a raiva. Tenha paciência. Olha para o seu irmão e fala, tenha paciência. Fala para ele assim, espera no Senhor. Tenha paciência, minha flor. Sexta condição para ser arrebatado, vida de oração. O que eu falei?
Olha para o seu irmão do lado e fala: vida de oração. A maioria dos cristãos não tem tempo de oração. A maioria dos cristãos, a sua oração é relâmpago. A maioria dos cristãos, ele não tem tempo para orar. Ele tem tempo para trabalhar, para correr, para ir no shopping, para isso, para aquilo, vai no cinema, vai lá e corre, o tempo passa. E a oração dele só é um pouco longa quando ele está em crise. Quando ele está em crise, aí ele ora, ele chora, ele grita: o senhor não está me vendo? O senhor esqueceu de mim? Eu estava lá em cima, onde eu estou agora? Lá embaixo. Então, Paulo fala que a oração tem que ser sem. Tem que orar direto, não tem que parar de orar, não. É tempo de estar em oração constante. Hoje nós estamos orando pelos crentes da Bolívia. A partir de agora os crentes vão ser caçados. É por isso que nós estamos trabalhando com célula. Faça parte de uma célula, porque a gente não sabe o que vem por aí. Se você não estiver acostumado numa célula, como você vai servir a Deus no momento de perseguição? Faça parte de uma célula. Vamos multiplicar as células de mais células. Amém? Porque quando vier uma perseguição como essa, não tem mais igreja, não tem como cultuar. Mas você pode cultuar numa célula, numa casa, entra, fecha as portas lá, você tem o seu estudo, você ouve a palavra, você louva a Deus. Quem está entendendo, fala amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, vocês conhecem: orai sem. Será que estamos orando suficientemente para um momento difícil, como pode aproximar do nosso país? A oração é a chave que destranca qualquer porta. Elias orou para não chover e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou para que a chuva voltasse, a chuva voltou a cair. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Digam aleluia. Quanto mais você ora, mais Deus se aproxima de você. Mais você fica forte. A oração é a arma, é a chave do cristão. Fala pertinho do ouvido desse irmão: ore, meu irmão. Fala para ele: passe a orar mais. Não é, Carol? Quem não conhece o poder da oração é porque nunca viveu as amarguras da vida. Palavra ruim de falar na minha língua, né? Que nunca passou por momentos difíceis. Por isso que não oram muito. O cara que passou por um momento difícil orou muito. E ele tem uma vida de oração porque ele orou naquele pesadelo lá atrás. A Maria de Inês é uma mulher que ora muito, mas ela orou muito mais quando ela passou por uma prova no final do ano. Amém? Todos nós somos assim. Nós oramos. Eu levanto e vou orar. Tem noite, Deus é testemunho do que eu estou falando, tem noite que eu esqueço, eu levanto 2 vezes para orar. Eu vim, orei, depois dormi, acordei, eu levanto de novo. Aí quando eu vou ajoelhar orar, eu falei: mas eu já orei. Aí eu continuo orando de novo, mas um pouco de novo. Eu tinha crédito, né? É isso. Uma coisa bem importante, minha irmã: a oração é o suor da alma. Ore. Pergunta para o Duvaniano: você tem orado? Amém? Pergunta para a irmã Irani: você tem orado? Pergunta. Quem passa vergonha diante de Deus em oração não passará vergonha diante dos homens. Quem passa vergonha em oração diante de Deus, que ele puxa, ele te quebra,
você não passará vergonha diante dos homens. É melhor passar diante de Deus, ser chamado a atenção por Ele, e diante dos homens, você é herói, porque Deus é com você. Fala para o seu irmão, tenha uma vida de oração. A equação mais eficiente para resolver qualquer problema se chama oração. A oração nos fortalece e nos dá ânimo para vencer os obstáculos da vida. Sem oração você não chega lá. Sem oração não estaremos preparados. Sem oração não podemos vencer as lutas de dia a dia. Ore, porque a oração é uma arma poderosa. Quanto mais você ora, o crédito seu aumenta no reino de Deus. Quando você abre a boca, a bênção desce, as portas se abrem e você consegue a vitória. Tenha uma vida de oração, ore. Aleluia, diga graças a Deus. A minoria das pessoas são os que oram. A maioria ora o mínimo, a minoria ora o bem. Em toda a igreja que você vai no culto de oração é o menor que tem. E esquece que é o culto mais poderoso, é onde você está adquirindo poder, força. Diga aleluia. Eu vou passar para o sétimo. A sétima condição para ser arrebatado se chama determinação. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 está escrito que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olhe para mim, determinação, coragem, compõem a força motivadora para o desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. As pessoas não carecem de força, meu irmão, as pessoas carecem de determinação. Seja determinado, confiantemente naquele que está contigo. Repito, as pessoas não carecem de força, as pessoas carecem de determinação. A diferença entre o impossível e o possível está na determinação da pessoa. Repito, a diferença entre o impossível e o possível está na determinação da pessoa. Você determina pela fé, crendo que Deus está com você e você vai longe. A determinação deve ser mantida a cada obstáculo. Lutar por algo que está praticamente perdido ou que está perdido não é determinação, é estupidez. Mas a cada obstáculo que você encontra, não esmoreça. A cada obstáculo que você encontra, vai para cima e você vai conseguir chegar lá. Seja determinado e Deus é contigo. Na luta, olhe para mim, na luta, fraco não é aquele que não sabe lutar, mas é aquele que tem determinação. A determinação é a prova que ainda existe motivo para continuar. Seja determinado, continue, porque o teu Deus não vai deixar você na mão. O teu Deus vai estar com você, Ele vai estar ao seu lado. Amém? Diga aleluia. Davi estava determinado que lutaria e venceria o gigante Golias. Era vamos dizer, um moleque, um menino diante do gigante, mas ele estava determinado que lutaria e venceria, porque ele cria de todo o seu coração que Deus estava com ele, e se Deus estava com ele, ele era mais que vencedor. Zaqueu estava determinado que quando ele encontrasse com Jesus, a sua vida ia melhorar, a sua vida ia transformar, e foi o que aconteceu. Portanto, meu irmão, nas horas difíceis, jamais abaixe a cabeça, porque a solução do seu problema não está no chão, está na determinação. Diga aleluia. Quem está entendendo, fala amém. Então essa é a sétima condição para estar preparado. Eu vou concluir dizendo para vocês,
Aprenda a ouvir. O que eu falei? Aprenda a se arrepender. Aprenda a obedecer. Aprenda a vigiar. Aprenda a ter paciência. Aprenda a viver uma vida de oração. Aprenda a determinar. No nome de Jesus. Essas são as condições para serem arrebatados, para fazer parte do reino de Deus. Jesus pode vir a qualquer momento. E Ele só vai buscar quem está preparado. Quem está preparado vai subir com Ele. Quem está despreparado, sim, infelizmente vai ficar. Então esteja preparado. Ouvir, se arrepender, obedecer, vigiar, paciência, oração e determinação. E Deus está com você. Diga aleluia. Fala comigo, essas são as condições para uma vida com Deus. Amém? Fala para o seu irmão lá, você entendeu? Então fique de pé e vamos orar. 7 condições para ser arrebatado e viver com Deus. Aprender a ouvir a sua voz. Aprender a arrepender daquilo que você faz de errado. Obedecer e amar a Ele acima de tudo. Ter uma vida de vigilância para não conviver em vida de pecado. Ter paciência e ter uma vida de oração. E ser uma pessoa que tenha determinação para que a vitória esteja sempre nas tuas mãos. Feche seus olhos. Jesus breve virá.